Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado por Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede e juntos meditarmos na sua palavra e entramos na presença do Senhor em gratidão, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concede. Eu quero agradecer ao Senhor pela noite de sono, por este novo dia, pelo dom da vida e consagrar as nossas vidas, a nossa família, consagrar esse dia ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, vamos consagrar ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você for fazer e tudo será bem sucedido. Que o Espírito de Deus, Ele seja o nosso condutor, seja o nosso ajudador. Em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada vida, cada lar, cada família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje a palavra do Senhor está no Salmos 80. Salmos 80, os versículos do 1 ao 7. Depois nós vamos lá para o 14 ao 19, que é uma oração por restauração, aonde o salmista ele faz... Esse é um salmo de Asaf, não é salmo de Davi, ele é um salmo de Asaf, né? A qual ele roga ao Senhor, orando para que o Senhor restaurasse Israel. Amém? Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignará contra a oração do teu povo? Tu os sustenta com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. E aqui no 14 ao 19 fala assim: ó Deus dos exércitos, volta a ti, nós te rogamos, atende dos céus e vê a visita esta videira. Esta visita está verdadeira e esta videira nos que fortifique para ti. Está queimado pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão de sua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aleluia. Olha aqui, ele fala mais de uma vez, para que o Senhor faça eles voltar, porque o Senhor, ele reconhece que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluia. É Deus quem comanda. Ele, o salmista Asaf, ele estava confiante, aleluia, ele clamou ao Senhor, né? E esta palavra é um clamor de Israel por restauração, onde o povo representado como
uma videira, né? O povo estava sendo representado ali como uma videira. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz lá no Evangelho que nós somos as videiras. Aleluia. Ele é a videira e nós somos os ramos. Aleluia. Mas aqui na palavra do Salmos 80, o povo está como uma videira, aleluia, pedindo a Deus, aleluia, o pastor de Israel, porque Deus é o pastor de Israel, e o povo estava ali pedindo. Então não é errado o que a gente pensa. Ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. O povo se encontrava aflito, aleluia, e estava ali pedindo o socorro do seu pastor, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não estava faltando luta para aquele povo, não estava faltando aflição, mas eles sabiam em quem podia confiar. Louvado seja Deus, porque eles pediu a Deus, porque eles reconheceram que Deus é o pastor de Israel, e Deus é o meu pastor, ele é o teu pastor. Creia que ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. E eles clamou para que o Senhor livrasse eles do sofrimento. Eles estavam sendo, passando por sofrimentos, por humilhação, aleluia, pelo desespero que estava sendo causado pelos inimigos. Imagine aí, você diante de uma situação que você não sabe o que vai fazer. Como ontem eu mencionei acerca do povo que estava ali, diante do Mar Vermelho, aleluia. Mas todas as vezes que o povo se via aflito, tinha alguém, Deus sempre levanta alguém para clamar, Ele diz que a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Você pode clamar, você pode orar, você pode fazer a tua petição de onde você estiver. Não importa qual seja o teu desespero nesse dia, clame ao pastor de Israel, que é o nosso pastor. Aleluia! Não vai te faltar a provisão divina, porque o povo clamou, estava sendo perseguido, estava sendo humilhado pelos seus inimigos. Aleluia! Eles estavam ali sendo alimentados com lágrimas, era dia e noite chorando. Aleluia, sendo zombados pelas nações, aleluia. Ele estava clamando para que Deus faça seu rosto resplandecer e o salve, pois, aleluia, eles estavam sendo disciplinados por seus próprios pecados e precisam da intervenção divina para seres restaurados a sua, aleluia, antiga glória. Por causa dos pecados deles. Às vezes, nós passamos por certas situações, sim, é por causa dos pecados, sim. Nós não estamos dizendo de não pecar. Às vezes, até sem a gente tá com tanta mal, não está com aquela maldade, mas por falta de conhecimento, às vezes a gente peca. Às vezes é realmente sabendo que está pecando, mas peca. E vem, por causa das consequências, fica o sofrimento. Tem a consequência. Mas olha aqui o povo clamando ao Senhor, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Nós sabemos hoje que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia. Então, se você está passando por uma situação, por conta que você errou, você pecou, você sabe que você pecou, mas você está sendo humilhado por causa desse pecado, busque a presença do Senhor, porque aqui o povo estava buscando a face do Senhor. Eles pediam, a intervenção divina, para serem restaurados a sua glória. Eles pediam novamente
a face do Senhor, porque quando nós pedimos a face do Senhor, Pai, nos reveste da tua beleza, da tua presença. Então Deus, ele vem em nosso favor, ele vem nos coloca em nós a sua presença, para que todos que olhar para nós, eles possam ver, eles possam sentir a presença do Senhor. Aleluia. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que nós precisamos da intervenção divina, ele vem em nosso favor. Aleluia. Ontem me foi feito um pedido de oração por restauração do casamento, né? Teve uma pessoa aqui que me pediu, né, lá pelo YouTube. E eu quero te falar, amada, nesta manhã, eu sei que você, né, ouve a palavra todos os dias. Aleluia, clame ao Senhor, né? Eu orei pela sua vida, pela sua família, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe qual é a tua aflição. Clame a Ele. Peça novamente a paz do Senhor sobre o teu lar. Aleluia. Porque Deus é aquele que restaura, Ele restitui, Ele faz tudo novo. Ele fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Ele pode derramar, aleluia, a alegria novamente, como aquele vinho que acabou lá naquela festa de casamento, e ele transformou a água em vinho, e o vinho ficou melhor do que o primeiro, porque a alegria da segunda casa será maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente que Deus tem poder para trazer novamente o amor, né? Aquele amor de quando vocês se olharam pela primeira vez e se desejou um ao outro. Deus tem poder para fazer novamente, e eu já quero começar profetizando nesta manhã, neste dia. Não sei qual é o momento que você vai ouvir essa palavra, mas eu profetizo na tua vida, na vida daquele que crê. Aleluia, o novo do Senhor em todas as áreas da sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque aquele povo clamou. Eles pecaram sim, quem sabe, né? Está passando por essa situação difícil no casamento, porque ambos erraram, porque acabou o amor, ou então não, e nem acabou o amor, mas houve um erro, deram uma brecha para que o erro entrasse, para que a aflição entrasse, para que a tristeza, o desespero, a contenda entrou, a discórdia. Mas Deus tem poder para transformar maldição em bênção. Deus tem poder para perdoar pecados. Aleluia. Ele passa uma borracha e faz nova, escreve uma nova história. E hoje Deus pode colocar nas suas mãos, aleluia, uma folha em branco com uma caneta de ouro, aleluia, para escrever uma nova história. Deus tem poder para escrever uma nova história. Receba a restauração, receba a restituição dentro do teu lar, né? Receba a alegria no teu casamento, aleluia, na tua saúde, você que se encontra enfermo, aleluia. Aquele povo estava desesperado, sendo humilhado, aleluia. O povo que o povo estava sofrendo humilhações, aleluia. Ele estava, né, sendo no desespero causados por os inimigos. Eles estavam alimentados com lágrimas, eles choravam, aleluia. Deus tem poder para enviar anjos para colher as tuas lágrimas e levar, aleluia, até o trono de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso contemplar com o olho da fé, aleluia, o anjo colhendo as lágrimas de pessoas e levando até o trono da graça de Deus. E aí ele manifesta o seu poder, aleluia, porque uma lágrima para Deus é uma frase. Ele é aquele que sonda o nosso coração, ele lê o nosso pensamento, sonda o nosso coração, aleluia. Ele sabe o desespero da tua alma. Ele sabe o desejo que você tem de ver teu lar restaurado, de ver teu filho transformado, teu esposo, ele sabe que você deseja saúde para continuar de pé.
Aleluia. E o nosso Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia. Eu posso ajudar em oração, mas você também pode clamar. O mesmo Deus que está comigo, Ele está contigo. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. O que Deus quer é o quê? Um coração quebrantado. Às vezes, nós estamos tão angustiados, estamos tão desnorteados, desesperados, que a gente não sabe nem orar como convém. A gente não sabe nem o que vai falar. Mas Deus sabe o que você deseja. O Espírito de Deus, ele sonda o teu coração. Ele sabe o que você almeja. Porque ele sabe a situação desse povo aqui, que fala aqui no Salmos 80, que o povo faz oração por restauração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele estava pedindo a presença, eles que precisava que a glória do Senhor se manifestasse sobre eles. Aleluia. Também ele estava clamando em desespero, é um clamor de desespero. Como eu falei, a pessoa às vezes está tão desesperada. Tem momentos que a gente tem que orar em silêncio, não abrir nem a boca. Mas tem momento que é preciso abrir a tua boca, como está lá nos livros de Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas. Esse povo que estava clamando, eles não estavam orando baixinho, sussurrando, não. Eles estavam, clamor, quando se fala de clamor, né, em voz alta. Clame em alta voz e não te detenha. Se preciso, abre a tua boca e clame mesmo. Porque como ele falou para Jeremias, ele falou: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje é o dia do clamor. Oh, aleluia. Hoje são 7 de janeiro, estamos no 7º, aleluia, dia do ano. Primeiro dia, primeiro mês do ano. Novo ano. O 7 é o número da perfeição, porque esse número 7 aparece várias vezes na Bíblia. Apesar de que algumas seitas falam que 7 é número de azar, mas nós cremos, biblicamente falando, que o número 7 é o número de perfeição, é o número de Deus. Deus fez o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º ele descansou. Descanse no Senhor nesse dia 7. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele, porque o mais ele vai fazer. Confia, somente confia, porque ele está entrando com a providência hoje. Em cada área das nossas vidas, ele pode intervir. Aleluia. Aquele povo estava clamando com desespero, mas eles também tinham esperança. Estava com esperança de dias melhores. Porque quando você vai pedir algo para alguém, você está com esperança. Você tem esperança de que algo vai acontecer. Se você entregou nas mãos do Senhor, não deixa a tua esperança morrer. Porque esse desespero pode gerar esperança. Eles estavam reconhecendo ali o pecado. Reconheça aonde você caiu, aonde você errou. Lembre-se de onde você caiu e se levante novamente. Se você parou de orar, volte a orar. Parou de buscar o Senhor, parou de ir na casa do Senhor, volte. É tempo de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Deus não abandona ninguém, é a gente que se afasta. É o ser humano que usa do seu livre-arbítrio. Ontem eu sentei assistindo uma matéria que eu parei só para ver, porque, sabe, aquilo me chamou a atenção e dá um repugno. A pessoa ainda usando a palavra de Deus, fazendo o que é errado, ainda usa o livro, um livro da Bíblia para dar referências, como se tivesse
né, uma influenciadora, ela querendo mostrar para a sociedade que ela está fazendo o correto. Porque ela ainda disse, tem um livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio meu, eu faço o que eu quiser, mas também tem as consequências. E das consequências, às vezes, se não houver um arrependimento, se não houver um reconhecimento de que eu errei, de que eu preciso, né, de misericórdia, da misericórdia de Deus, a pessoa perece. E a palavra do Senhor fala que horrendo é o homem que cai na mão de Deus. Porque da mão de Deus ninguém tira, só o próprio Deus. E às vezes é obrigado a se humilhar bem para poder sair daquela situação, né? Quem brinca com fogo se queima. Às vezes a pessoa está lá brincando com o pecado, ainda pondo o nome de Deus, a palavra de Deus, que é uma palavra santa. Às vezes dá repúdio, misericórdia. Quando a gente conhece a verdade, sabe a verdade, tem certas coisas que não dá para engolir, não, né? Então o povo, esse povo aqui tinha esperança, ele estava com esperança. Então não deixa a tua esperança morrer, e a esperança tem que estar no Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Aleluia! Quando nós reconhecemos o nosso pecado, né? E aquele povo reconheceu o pecado, né? Que levou a disciplina né? Mas confiando que somente a intervenção e o favor restaurador de Deus pode trazer o povo de volta à sua condição abençoada e frutífera, né? Então eles reconheceram o erro e eles sabiam que ainda tinha esperança de Deus, né? Somente Deus podia trazer de volta, né, o favor, né, a restauração, a condição abençoada. Deus ainda pode te abençoar, agora não depende só dele, depende de você também, para receber as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos de Deus, elas são frutíferas, né? Ela enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. A história de hoje, ela tem por título, ela fala, ele é pronto para a restauração divina. Você está pronto para a restauração divina? Se você não estiver pronto, se apronte. Transforme algo que precisa ser transformado na sua vida. Se você pode fazer, faça a sua parte. Porque Deus, ele faz sempre a dele. Mas às vezes Deus, ele quer te abençoar, quer me abençoar, mas ele olha assim e vê que a pessoa não dá lugar. Se ele nos deu um livre-arbítrio, quem tem que abrir a porta é eu. Se eu estou do lado de dentro, sou eu que tenho que abrir a porta para ele entrar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus senta conosco e ceia junto conosco. Ele anda conosco todos os momentos. Mas se eu fecho a porta do meu coração, Deus não é ladrão para arrombar o coração de ninguém. Quem faz arrombamento é ladrão. E quem é o ladrão? O diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida e com abundância. Aleluia. Então ele não é invasor. Ele é educado. Ele diz que bate. O ladrão, quando ele chega, ele não avisa. Ele chega na escalada, ele vai quando a pessoa não está, né? Todo ladrão que pega alguma coisa, ele só pega quando o dono não está olhando. Ou às vezes ele usa uma arma para poder ameaçar a pessoa para poder levar. Se precisar levar na frente do dono, ele tem que usar uma arma, alguma coisa para poder ele levar o objeto. Mas o nosso Deus, ele é educado. Jesus fala que bate na porta. E o teu coração é a porta de entrada do Espírito de Deus. Para ele fazer morada, porque ele diz que ele é templo, nós somos templo do Espírito Santo. Mas se esse templo estiver sujo, o Espírito, ele é santo, ele não vai poder fazer morada. Então, vamos estar prontos,
né, para a restauração divina dentro de nós, né? Restaura-nos, ó Deus. Esse é um pedido. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos, né? O versículo 7, né, fala isso, né? Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus. Eles estavam confiando na restauração divina. Deus, ele está pronto para nos restaurar, né? Pronto para ser restaurado. Tal era a condição do povo de Deus no Salmos 80, com a frequente repetição: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Aleluia. Embora a história deles incluísse o resgate do Egito e mudança para uma terra de fartura, os bons tempos vieram e se foram. Por causa da rebelião, experimentavam um julgamento divino. Assim imploraram: ó Deus dos exércitos, suplicamos que volte. Olha dos céus e vê a nossa aflição, né? Então, Deus coloca a pessoa numa terra frutífera, né? Numa vida, né, calma, tranquila, maravilhosa. A pessoa volta, né, a comer o vômito que vomitou. Ele volta para trás. E aí o que? O dano. Vem novamente o dano. Começa, né? Às vezes a pessoa acha que lá, né, no Egito é melhor. Aí quer voltar para o Egito. O Egito simboliza o mundão de pecados, de que tudo pode. Aí começa a perecer, tem que voltar de novo a se humilhar para que o Deus tenha misericórdia. Aleluia. Mas ainda bem, né, que Deus é amor. Ele é justiça, mas ele é amor. Ele sempre está de braços abertos, disposto a nos receber, né, quantas vezes for preciso. E aquele povo voltou novamente pedindo a Deus a restauração e que Deus derramasse a glória. Eles pediram mais de uma vez para que Deus voltasse o rosto, olhasse para eles. Porque Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos, né? Então, o povo sabia que a presença de Deus, quando Deus chegava no recinto, a história era mudada. Eita glória! E até hoje, quando Deus está no negócio, Ele muda. Aleluia! Eu não sei o que é que está embaraçado na tua vida, que está retido, mas hoje o Senhor está te dizendo: sou eu, Deus, que quando chego no negócio, eu entro no negócio, eu entro no recinto, eu mudo a história. Por amor, Deus pode dar vida, também pode tirar vida. Deus salva, Deus cura, Deus transforma. Ele faz o que precisa fazer para dar vitória ao povo que clama a Ele. Ele diz que de um coração quebrantado e contrito Ele não resiste, né? Deus, Ele recebe o clamor daquele que está com o coração contrito a Ele. E o povo clamava: ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olha dos céus e vê a nossa aflição. Você já se sentiu aborrecido, distante ou desconectado de Deus? A sua alma sente falta de alegria? Será que você precisa alinhar-se com Jesus e seus propósitos? Olha a pergunta. Se você está, né, distante do Senhor, né, você já se sentiu assim, né? Se sente aborrecido, distante e desconectado de Deus? A sua alma sente falta de alegria? E será que você não precisa alinhar-se com os propósitos de Deus? Às vezes o que precisa é isso.
Se Deus tem um propósito na tua vida, você tem que se alinhar aos propósitos dele. Deus ouve nossas orações por restauração. O que o impede de orar? Olha aqui a palavra que está te falando hoje, nos falando. Se Deus, ele atende o nosso clamor, ele atende a nossas orações, ele que restaura, o que é que te impede de orar? O que é que está te impedindo de orar ao Senhor? Olha as perguntas de hoje. Você já testemunhou a obra restauradora de Deus? Quem sabe você já testemunhou, né, o que Deus fez na tua vida e hoje você não está no propósito, alinhado com os propósitos de Deus. Volte, se alinhe aos propósitos de Deus. Pergunte para Ele o que Ele quer que você faça, o que é que Ele quer que você transforme em sua vida. Às vezes Deus tem um chamado na tua vida e você está recuando, você está resistindo, você não quer fazer, né? Tem pessoas que têm chamado, mas não quer se alinhar aos propósitos de Deus e aí fica perecendo. Eu falo por experiência própria. Eu passei uma época da minha vida, né, assim, sem querer fazer o que Deus queria. Deus falava comigo, eu quero assim. Eu não queria porque eu não queria compromisso, né? Eu queria estar na presença do Senhor, mas sem compromisso. Mas chega uma hora que a gente tem que, né, como tem o ditado, a ficha cair e saber que você é escolhido, você é escolhida, não simplesmente para salvação, mas para um propósito, né, de que Deus quer te usar, né? Ele te limpa, ele te restaura, ele te perdoa, mas ele também quer te usar. Se alinha aos propósitos de Deus nesse dia chamado hoje. Se levante, saia do comodismo. Quais áreas da sua vida precisam ser restauradas? Você sabe, eu e você sabe que área da nossa vida precisa ser restaurada. Entregue essa área da tua vida ao Senhor. Se alinhe aos propósitos dele. Aleluia. Porque ele ouve as tuas orações, né, por restauração e ele vem e faz. Oremos, Pai, anseio por tua ajuda para que eu reconheça a minha necessidade por tua restauração. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te dê um dia de bênção, de paz. Que o novo de Deus chegue até você, em cada área da tua vida. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.